Estamos começando mais um EngenhaCast. Dessa vez aqui, a gente traz aqui à mesa o professor Miranda, que é diretor aqui dos nossos cursos aqui da Unialfa, né? Temos aqui o coordenador Bruno, a professora Isabela, novamente, né? E o Vitor, nosso aluno aqui, participando desse episódio. Eu queria agradecer ali o pessoal da técnica, aqui o William, né? Gravando como sempre, né, William? Faltou nenhuma ainda, segundo ele. Eu não me lembro, minha memória é ruim. E nesse episódio... Nesse episódio, a gente vai falar sobre as habilidades socioemocionais para o profissional do futuro. E aí a gente trouxe aqui o professor Miranda, porque é um cara que fala disso com frequência, né? Ainda mais na posição que ele ocupa aqui na Unialfa. Certo, professor? Certo. Boa tarde, galera. Uma satisfação muito grande estar aqui com esse time, não direi infinito, mas sobrenatural. Né? Matemáticos e engenheiros que me deixam numa encruzilhada para falar sobre habilidades socioemocionais, não apenas para o profissional do futuro, mas também para o profissional do presente, especialmente para o profissional da engenharia, independentemente do ramo dela. Né? Professor Miranda, diretor da Escola de Saúde, Negócio e Politécnica. À disposição de vocês totalmente. Queria agradecer a presença, ter se disposto a vir aqui com a gente, dedicar um tempo, né? Uma horinha aí do dia para a gente gravar um episódio. Eu que agradeço o convite, o arrojo de trazer o professor Miranda para transitar nessa seara com pessoas tão bem formadas. Confesso que eu serei incansável para atender as expectativas. Muito bom, obrigado. Queria agradecer também a presença do professor Bruno, que desde o início da semana passada ele já planejava vir participar desse episódio e está aqui com a gente. Não foi isso que eu percebi na minha chegada. Não, então, mas era tudo... É o ensaio, estava no roteiro. Estava no roteiro, a gente planejou isso. A gente planejou muito bem planejado. A gente planejou que o Júnior faltaria para essa gravação, e aí que ele ia estar no trânsito, preso no trânsito, a gente planejou isso, e que aí o Bruno participaria no lugar dele, não é mesmo, Bruno? Foi isso mesmo. Se apresenta para a gente. Muito bem planejado. Meu nome é Bruno, Bruno Rocha, sou professor aqui da Unialfa há 8 anos e coordenador dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Computação. E é uma honra estar com vocês aqui hoje, né? Como bem dito pelo Bruno, meu colega. Xará. A gente planejou estar aqui desde o princípio dos tempos, né? E nesse momento eu espero atender as expectativas também. Queria agradecer. Obrigado, Bruno. Queria agradecer de novo a presença da Isabela, que não é famosinha, mas é a querida entre os alunos. Você sabia disso, né, Bruno? Exatamente. Há controvérsias. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Isabela, sou da Engenharia Civil. E queria agradecer também a presença do Vitor, que é um cara pontualíssimo. É um cara que chega antes da hora começar, entendeu? Não seja lá o que isso significa. Né? Bom, eu sou o Vitor, né? Eu sou o mais novo aqui, o único que é aluno ainda. E eu tô aqui para aprender e questionar os outros para ver se eles vão saber responder minhas perguntas. Beleza, então, valeu. Você conseguiu pegar as perguntas dos colegas também? Não peguei de ninguém. Vai fazer só as suas, então? Beleza. A questão não dá tempo. Não, tranquilo, então. Então, professor Miranda, para a gente começar aqui essa conversa, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que são habilidades socioemocionais, né? Qual a importância delas, né? Qual a relevância para a formação do engenheiro e do aluno também que está na graduação na área da tecnologia, né? Pessoal da Politécnica, né? Muito bem. Vamos tentar ser didáticos. Né? E alçar um voo mediano e deixar a estratosfera para mais adiante. Né? Quando se pondera as habilidades socioemocionais, nós estamos diante de uma conjugação fenomenológica que envolve 2 elementos: o social mais o emocional. Nesse sentido, é importante que, mesmo ao lado de um matemático e de engenheiros, eu aproxime esse nosso diálogo da filosofia e traga para vocês que nos escutam uma máxima aristotélica construída e edificada 5 séculos antes de Jesus Cristo. Na Grécia Antiga, Aristóteles, em sua obra clássica denominada Ética
a Nicômaco, leciona de maneira definitiva que o homem é um ser político e social. Político desde uma perspectiva, uma prerrogativa organizacional, e social com gênero e com a sua própria origem gregária. Desde os áureos tempos em que o símio desceu das copas das árvores na savana africana e enfrentou todo o processo de hominização, este ser, o homem de hoje, passou a viver em grupos. Nós somos seres originariamente gregários e contemporaneamente gregários. É na vida em sociedade que o homem se realiza enquanto pessoa, e é na vida em sociedade que o homem se realiza como profissional. Casualmente ou por coincidência, eu comentava hoje numa reunião com os nossos colaboradores do EAD que antes de formarmos profissionais, antes de formarmos técnicos, nós necessitamos conformar um substrato atitudinal que legitima a pessoa a se relacionar com pessoas. E é nessa máxima ou nessa pleiade que entra o segundo elemento da configuração do substrato das habilidades socioemocionais. Os preceitos apropriados para facilitar os processos relacionais do indivíduo com outros indivíduos, mas também do sujeito com ele próprio. É muito bom você falar de filosofia quando a gente vai tratar disso, ainda mais com esses alunos, né? Porque eu, como matemático, a gente tem uma formação que também é filosófica. Claro. A matemática, né, como a gente sabe, né, ela é uma parte da filosofia. Exato. Né? E aí, pensando nisso, foi legal você ter falado dessas questões, dessas habilidades socioemocionais, né, que elas não surgem agora, né? Não. Que elas vêm, na verdade, de muito tempo antes de Cristo, né? Então, habilidades socioemocionais, elas são habilidades necessárias para o ser humano ser. Sem essas habilidades, né, o ser humano perde a característica, que é aquela característica que a gente chama de humanização, né? Então, quanto mais técnico o ser humano vai ficando e mais distante dessas habilidades sociais, menos humano o próprio ser se torna. Que é aquela questão do positivismo, né? Que é uma questão que perdurou durante muito tempo, principalmente as nossas ciências aqui, que são ciências exatas, né? Ciências da Terra, né? Sempre aquela visão positivista, uma visão de que a tecnologia só vem para melhorar, a gente não tem retrocesso no avanço tecnológico, né? O que, na verdade, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Sempre tem os dois lados. Talvez a gente tenha que ter em evidência, nesse contexto de associação do contexto do ser humano, da humanização dos relacionamentos e dos vínculos com o avanço e o desenvolvimento da tecnologia, né? Eu costumo dizer que nunca na história da humanidade nós enfrentamos um apogeu evolutivo tamanho das tecnologias como nós estamos enfrentando e encontrando hoje no pináculo do século XXI. Paradoxalmente, na medida em que a tecnologia se expande e evolui de forma vertiginosa, a condição do homem, do ser homem humano no mundo, encontra um processo de involução. Porque assim como nos ensinou Zygmunt Bauman, nós nos transformamos em vítimas da sociedade pós-moderna e passamos a celebrar um relacionamento individualista
em que preconiza apenas os meus interesses, os meus desejos, e eu passo a celebrar uma relação olhando única e exclusivamente para o meu umbigo, esquecendo da sociabilidade relacional e desprezando a necessidade de também compreender, entender e colaborar para a supressão das necessidades ou da busca dos objetivos, realização dos desejos daqueles que coexistem comigo no mundo da vida. Então, assim, essa relação entre seres humanos, ela é necessária. Ela é fundamental. Sem dúvidas, né? Nós somos seres de vida, nós somos seres relacionais, independentemente da área e seja quais forem os nossos objetivos. Aí eu queria puxar esse assunto agora mais específico para a engenharia, né? Porque eu queria saber do Bruno ali, por exemplo, que ele é um cara que tem uma vasta experiência prática, né? Queria saber, Bruno, como que essas habilidades socioemocionais se relacionam lá na prática do engenheiro, né? No seu caso, da engenharia civil, né? Isso, a minha formação de engenharia civil, né? Professor Bruno é meu ídolo, né? Professor Bruno chega na gestão comigo, praticamente. Eu fico muito feliz de compartilhar esse espaço contigo, porque tu vem te demonstrando um coordenador espetacular, que a gente fica muito feliz de te ter no time. Muito obrigado. Eu fico feliz, professor. Lisonjeado aí, sem palavras, né, diante dessa manifestação. Muito obrigado. Sinceramente, dentro das engenharias, né, é muito importante, tanto a fala do professor Miranda quanto a própria fala do Bruno, no sentido de que a engenharia mudou muito. E recentemente ela tomou uma vertente, né, de ser algo muito focado em habilidades técnicas e muito focado no individual. Em que sentido? Quando a gente vê o engenheiro antigo, né, e aí às vezes ele se abre, né, o leque para ser mais do que apenas o contexto de engenheiro, né? Vou dar o exemplo de um engenheiro que talvez não era chamado dessa forma, Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci era um engenheiro. Ele era um engenheiro, né? Ele era um arquiteto, ele era um matemático, ele era um poeta, ele era um filósofo. Ele construiu pontes, projetou igrejas. E na concepção dele, ele era muito mais do que alguém que tecnicamente sabia fazer contas. E às vezes a gente confunde isso, né? Dentro do ensino da engenharia um pouco, né? O que leva diretamente para olhar para nós mesmos aqui como professores, coordenadores dentro de uma instituição, em que a gente tem que ensinar o aluno a ser como profissional, né, em multiforma. E quando ele vai para a obra ou para o trabalho prático, ele mesmo sabendo fazer as contas, mesmo sabendo fazer o cálculo, ele precisa lidar com pessoas que não sabem. Ele precisa lidar com pessoas que não têm o conhecimento que ele aprendeu na universidade. E esse ponto é muito difícil, porque nem sempre a formação é holística, nem sempre a formação contempla essa capacidade de comunicação. Né? Eu lembro, né, falando de um relato mais pessoal, o dia que eu cheguei na obra a primeira vez. Eu era estagiário. Eu cheguei lá e falei pro carpinteiro que estava lá na ocasião, falei para ele assim, olha, nós precisamos aqui, só tem você e eu aqui, nós precisamos montar uma argamassa com esse aglomerante, né, esse agregado miúdo, né, trabalhar essa argamassa de modo a propiciar uma correta execução desse piso. Ele olhou para mim assim e falou assim, olha, nós estamos no começo da obra, nós só temos aqui canteiro, nós só temos aqui tapume de madeira e eu não sei onde eu vou sentar o piso. Por que você está pedindo argamassa se não tem piso? Aí eu tive que explicar para ele que a argamassa é um termo técnico de uma mistura de agregado miúdo, aglomerante, água. O agregado miúdo é areia, o aglomerante é o cimento. Eu tive que ensinar tecnicamente para ele as coisas? Não, eu estava errado. Meu nível de comunicação com ele estava errado. Né? E isso, na minha concepção pessoal naquela época, eu entendia que eu estava certo e que ele estava errado. Em que sentido? A comunicação só é eficaz se duas pessoas entenderem aquilo que está sendo dito. A gente tem, na área da comunicação, né, a gente tem o interlocutor, né, e o receptor, né, dessa informação. Os dois têm que estar em consonância, né? Em sintonia. Então a gente percebe isso, a dificuldade de comunicar
o conhecimento que você tem de modo eficaz para que a pessoa entenda e execute aquilo na prática. Essa comunicação é uma dificuldade que os engenheiros têm e a dificuldade também com a negativa das pessoas. A gente aprende que quando eu calculo e por A mais B, X mais Y igual a tal, esse é o valor e pronto, e acabou, e ele é o correto, essa eu calculei, absoluta, essa né? verdade não se modifica, e você chega lá para um mestre de obra, para alguém que não tenha tanta instrução técnica naquele dado momento, e ele te propõe uma solução que não está no nível da matemática, que não está nos livros. Uma solução empírica, Né? né? Uma solução pela experiência dele, conhecimento dele. E muitos tendem a desprezar esse conhecimento de modo imediato e ele acaba perdendo a grande oportunidade de aprender com outra pessoa. Né? Acho que esse é um problema das ciências, né? De modo geral, né? Acho que não é só a engenharia, né? Casualmente, eu comentava hoje nessa reunião que eu narrei no início do nosso encontro sobre uma proposta de se oferecer um eixo transversal de disciplinas que fosse comum para todos os cursos da instituição e que contemplassem habilidades outras que não inerentes ao conteúdo específico de cada curso e que legitimasse a configuração de um elemento humano, que humanizasse o processo formacional, fazendo com que nossos estudantes se compreendessem no mundo e passassem a entender o mundo onde eles estão inseridos e a responsabilidade deles em todos os processos de transformação do mundo, talvez, e por que não, de absorver a experiência do pedreiro na configuração da argamassa para ele assentar o piso. Então a gente acaba absorvendo toda a informação que nos é oferecida, ainda somos afeiçoados à formação conteudista. O nosso aluno, ele exige: eu quero conteúdo, eu quero conteúdo, eu quero conteúdo, e essa informação que nos é transferida, não é raras as vezes que ela acaba não sendo processada. E o conhecimento, ele se conforma quando a informação ela é processada e executada onde? No mundo da vida, no relacionamento entre gentes. Porque tudo que eu aprendo na sala de aula, eu vou executar na sociedade. E mesmo que eu seja o detentor do conhecimento matemático, porquanto engenheiro, eu sempre farei cálculos para alguém, para uma obra encomendada por alguém, que será utilizada por alguém, com os quais necessariamente eu preciso me relacionar. E que o cálculo, para ele, não faz a menor diferença. Ele só tá quer certo ou errado, né? o resultado, a obra pronta. Então, também, dentro desse processo todo, a empatia ela é premente nessa construção, na construção do eu profissional, da construção do eu pessoa humana, né? E a empatia vai além daquele discurso hipocrático de que nós necessitamos nos colocar no lugar do outro. Isso já virou já é piegas demais, né? Além de nos colocarmos no lugar do outro, nós temos que ter a humildade, a simplicidade de projetar o que o outro está sentindo. Na verdade, essa ideia de se colocar no lugar do outro, pela psicologia, nem é mais chamada de empatia. Já tem outro nome, que é uma coisa de ver o outro por fora. Eu tenho que sentir o que o outro está sentindo e ser capaz de dimensionar o sofrimento o outro está sofrendo, não raras as vezes, por minha responsabilidade. Ainda mais quando é engenheiro, né? Que tem que assinar uma obra que pode cair, né? E aí, Isabela, quais são suas experiências, assim? Eu concordo plenamente com o que o professor Bruno falou e acho que casa direitinho com o que o Miranda fala, porque nós temos aqui alunos que muitas vezes vêm buscar o conhecimento técnico e não sabem levar isso para a vida. Eu não só tenho que ir lá numa obra e coordenar ela, como eu tenho que lidar com todas as pessoas, diversos tipos de funcionários, fornecedores, e eu tenho que lidar com o cliente também que está ali comprando aquilo. Então, não tenho que pensar só em vou ali e vou executar de acordo com a minha capacidade técnica. O meu emocional, a minha habilidade social vai importar. É importante, tem que ser levado em consideração. Isso tem que vir desde o início da formação. Não é uma coisa que você tem que ir lá só ir aprender e sofrer na prática. É uma coisa que você tem que já ir trabalhando durante toda a graduação. A formação inicial do engenheiro, formação inicial, né, de modo geral,
ela é fundamental para a gente formar, para a gente começar a formar aquele cidadão que a gente quer entregar para a sociedade. Exatamente. Eu digo começar porque a faculdade, a graduação, né, ela é só o início da formação de fato. Quando você sai de uma graduação, você não sai sabendo. Na verdade, você sai com menos conhecimento do que você esperava ter quando você entrou. É uma loucura, né? Mas talvez tu tenha a aptidão para aprender a aprender. Exato. Esse que é o Eu acho grande desafio, né? É o grande plus que a faculdade, que a formação universitária nos oferece, né? É a desconstrução da pretensão de saber o que se sabe para se ingressar numa caminhada inacabada, constante, diuturna, sem fim, de aprender a aprender constantemente. O que dá liberdade, inclusive, né? O que dá liberdade ao profissional, né? Ao engenheiro, né? Ao programador, né? O Vitor vai ser um programador, já comentou aqui em outro episódio. E o mais significativo, quando tu falas em liberdade, é essa liberdade que nos dá aquilo que todos buscamos de maneira equivocada, que é a felicidade. A felicidade não deriva do dinheiro que tu ganha, mas da liberdade que tu resguarda para fazer o que tem que ser feito, sem afetar o bem-estar, ou oprimir os interesses de quem quer que seja. Liberdade, também daria um episódio inteiro só sobre liberdade, né? Top. E aí, É muito bom. Mas isso é muito filosófico, a gente teria que trazer muitos autores aqui. Mas também é diferentes. matemático. Exatamente. Eu posso falar uma coisa interessante sobre isso, que nas obras, no trabalho de engenharia, ou mesmo no trabalho técnico de programação, o foco de muitos é o conhecimento máximo. É tirar 10, é ser o melhor naquele conhecimento muito teórico e muito diretivo. Doce ilusão. Né? E aí, quando o aluno é muito bom nesse aspecto, ele vai se tornar, às vezes, um profissional com muita capacidade, muito conhecimento. Mas dentro do cenário do mercado, eu já percebi, em muitos casos, que esse profissional, às vezes, ele carece de algo muito básico. Ele não sabe dar o preço para o cliente, ele não sabe fazer um contrato. Se comunicar de forma assertiva. Exatamente. Ele não consegue entregar. A pessoa fala para ele, olha, o que você vai fazer para mim nesse projeto? O projeto. Mas qual é? O que você está entregando? O projeto. Ele se torna um pouco hostil. Eu já reparei esse tipo Rígido. de pessoas que... Uma vez eu fui trabalhar no shopping, na Place do Flamboyant. E quando eu entrei lá, o meu gerente ele falou, olha, tem um rapaz que trabalha aqui que ele é muito esperto. Ele é muito esperto, muito dedicado, ele sabe muito, ele tem um bom conhecimento. Por causa disso, ele se torna um pouco rígido, um pouco ríspido, um pouco hostil. Então você chega nele com um jeitinho, vai amaciando a carne, vai começando a conversar com ele, pergunta pra ele, ele acha que aqui é o território dele, é o que ele sabe, o que ele conhece. Então aos poucos você vai se introduzindo no território dele, você vai conversando com ele, puxa um pouquinho de saco dele, pergunta, pra ele ver que ele tá te ensinando alguma coisa, ele começar a gostar de você. Engraçado isso. Quando o gerente me disse isso entrou na minha cabeça, eu comecei a reparar que você consegue ver isso com outras pessoas também. Isso acabou que foi muito importante que ele disse pra mim, que hoje em dia esse menino, ele é um menino que ele é meu amigo até hoje, e hoje ele me ajuda muito com muitas outras coisas. Ele é formado também em engenharia. Agora ele sabe. Agora ele... Brincadeira. Hoje em dia ele virou um grande amigo meu e tira bastante dúvida minha, conversa bastante comigo. Só que eu reparei que com outras pessoas, as outras pessoas abordaram ele de outra maneira e ele não foi assim. Tem uma certa armadura. Tem. É um pouco complicado. Então acho que isso é importante. Talvez uma insegurança. Exato. Exatamente. Aí isso pode partir, o que eu queria falar com vocês agora é sobre o que é dito hoje em dia que é hard e soft skills, que vocês estavam falando, você falou da comunicação, que é uma soft skill, aí você falou de diploma, de licenciatura, graduação, que é a hard skill, né? Eu queria que vocês definissem do ponto de vista de vocês e diferenciar como você consegue aprender determinadas coisas de soft skills e como você consegue passar isso para outras pessoas. Porque hoje em dia eu acho que tem uma desinformação muito grande sobre esse tipo de coisa. Tem muita gente na internet que vende isso, mas acaba que não sabe, não aplica e acaba passando perna nos outros. Queria saber do seu ponto de vista. Muito bom. A hard skill, ela tá subrogada a tudo aquilo que emerge de uma certificação. É conteúdo técnico. Isso é o que a gente vem buscar na formação universitária, sem desprezar soft skills que nós devemos desenvolver também na formação universitária. Quando a gente começa a construir um curso
examinando o marco regulatório, a legislação educacional, as diretrizes curriculares, nós vamos encontrar, eu comentava recentemente, que via de regra está entre o artigo 3º e o artigo 5º das DCNs de maneira universal, né, o perfil do egresso e quais são as competências e as habilidades previstas para aquele egresso. E essas competências e essas habilidades previstas para o egresso, elas não podem se materializar apenas no universo do trabalho. Ele tem que começar a amealhá-las, consolidá-las e expandi-las durante o trânsito pela passarela formacional. Diferente das hards, as soft skills estão inerentes a uma aptidão intrasubjetiva que legitima ou que maximiza a tendência pela qual vou estabelecer processos relacionais com pessoas, com fenômenos, com o mundo e comigo mesmo. Então, são capacidades inerentes à minha condição de ser pessoa humana que consolidam ou que conferem equilíbrio ao meu trânsito pela passarela terrenal, independentemente do grau de conhecimento técnico que eu tenha. E nesse universo que tu muito bem relatas, que se vende de maneira quase incontrolável na internet, as soft skills, a inteligência emocional, muito se questiona por que pessoas com pouca formação universitária ou aparentemente sem um conteúdo técnico como outros tantos se apresentam ou alçam um patamar de relação econômica diferenciada, notadamente superior àqueles que são graduados, que são mestrados ou que são doutorados. Porque as soft skills, essa aptidão intrasubjetiva, ela me confere uma maneira diferenciada de ver e entender a vida, fazendo-me perceber que os outros, ao contrário de serem meus concorrentes ou meus contrincantes, e resgato aqui o prenúncio aristotélico da sociabilidade humana, eles são pares que necessariamente devem contribuir comigo para a realização dos meus objetivos e para a realização dos seus objetivos pessoais. Então, tudo que se pensa em termos de aptidão intrasubjetiva como supedâneo de um vínculo relacional, ela estabelece a necessidade de eu ver o outro, de eu enxergar o outro e de eu perceber que neste mundo da vida eu nunca estarei sozinho. Essa hard skills, ela é consolidada no cenário mercadológico, não obstante ela exista na condição do ser um homem como um substrato, um preceito relacional que maximiza e consolida os vínculos entre pessoas, ela começa a ganhar maior destaque a partir do início dos anos 70, quando nas Forças Armadas norte-americanas se estabelece um processo de consolidação de atitudes de um soldado com outro, com o objetivo de minimizar os índices, os indicadores ou os picos de violência exacerbada no exercício da sua formação militar. Quando se pensa em aptidão intrasubjetiva, necessariamente eu preciso ver o outro. E aí eu necessito compreender as minhas debilidades relacionais para que a partir de um estágio de autoconhecimento e de autoconsciência eu fortaleça esses elementos que não são encontrados nos conteúdos universitários ou nos planos de ensino, como a minha capacidade comunicativa, como a minha percepção para a tomada de decisão, como a minha consciência socioemocional, como o entendimento de que eu não estou sozinho no mundo e, acima de tudo, como a necessidade que eu tenho de respeitar os outros, independentemente de quem eu seja, do grau de conhecimento que eu tenha amealhado ao longo da minha formação, do número de livros que eu tenha publicado ou de todos os títulos que colorem o meu currículo Lattes. Eu não sou um eu sozinho, eu sou um eu no mundo que divido este mundo
com outros seres que possuem tantas ansiedades, tantos desejos, tantos objetivos ou problemas como qualquer um de nós. Eu digo, sem temor ao equívoco, que a primazia ou a soberania do desenvolvimento pleno de uma soft skills é quando tu te olha diante do espelho e tu reconhece a tua importância no mundo, consciente de que junto contigo todos aqueles que transcorrem a mesma calçada existencial ao teu lado, na tua frente ou atrás de ti, são significativos, são representativos para tu estares onde estares, fazeres o que tu faz e buscar aquilo que tu mais deseja para a tua vida. Entendi. Tem outra pergunta? Bom, o cara até tinha, mas eu me perdi. Então, Eu vou te falar. Hoje, Na verdade, eu quero fazer outra pergunta, voltando um pouquinho. São dados da OMS que 1 a cada 5 pessoas na fase infantil, na fase adulta, ela desenvolve problemas socioemocionais, seja ansiedade, depressão, problemas de comunicação, esse tipo de coisa. Eu gostaria que você indicasse um culpado para esse tipo de coisa e uma possível solução para uma grande massa. cara, Isso é desculpa, é difícil, Arthur, hein? né? Vitor, minha filha se chama Vitória. Tia, eu vou te dizer o seguinte, assim, ó. Eu sou um jovem de 56 anos. Tá? Na verdade, levando em consideração outra coisa. O modelo de ensino entre as pessoas entrarem em sala de aula, sentarem, ouvirem o professor, isso é uma coisa que não mudou. Então, as pessoas podem ter puxado muitos problemas assim por causa do ensino, no ensino fundamental, no ensino médio, por causa de bullying, esse tipo de coisa? Na verdade, é um conjunto de fatores. Vou começar respondendo lá de trás, onde tu faz. Primeiro, eu não vou atribuir culpas. Eu tenho 32 anos como jurista, como cientista da ciência do direito, e eu nunca fiz um concurso, eu nunca quis ser juiz porque não me foi dado o dom de julgar. Não posso me atrever a julgar qualquer fenômeno, qualquer relação ou qualquer pessoa, porque eu não atribuo culpas, porque não encontro problemas. Cada fenômeno que atravessa meu dia eu vejo como uma oportunidade. Mas compreendo e conjugo com a Organização Mundial da Saúde, sim, que há um problema. Mas esse problema ele é anterior ao ingresso no processo educacional, no processo formativo. Ele nasce na base. Ele nasce no vínculo em que as pessoas celebram com a primeira unidade social, com o primeiro vínculo social, que é a unidade familiar. E tu pode ter certeza que de cada uma das 5 pessoas que apresentam um problema socioemocional, ela já enfrenta um problema de rejeição, um problema de falta de comunicação, uma ausência paterna, uma ausência materna, um sentimento de exclusão crescente que não é administrado desde a sua primeira infância, desde a sua tenra idade. Então, ele já ingressa no processo formacional, mesmo lá na educação básica, no ensino fundamental, no Fundamental 1, com esta característica. E, lamentavelmente, quando esse problema ele não é diagnosticado precocemente, a tendência é que ele se maximize cada vez mais, porque ele vai se auto-excluir por não conseguir se enquadrar dentro da conjuntura social do todo. Então, é claro que a gente tem que discutir, a gente necessita debater e refletir sobre a atualização dos nossos modelos educacionais, se tu fores observar, e levando em conta toda a legislação educacional, não obstante a inserção das tecnologias, não obstante a transmutação do sistema de oferta do processo educacional, nós ainda temos resquícios da universidade do século XIX. Eu mesmo sou um professor do século XX que estou transitando e dialogando com alunos do século XXI, para os quais eu preciso me aprimorar continuamente, levando em conta a necessidade de aprender contigo e estar sempre pronto para responder todas as perguntas que te provocam ansiedade. Então, eu creio que a educação ela não é a responsável por isso. Creio sim que a gente precisa refletir sobre os modelos educacionais. Nós necessitamos compreender que uma boa matriz curricular é aquela que está apta a formar um cidadão, a formar um homem. Entre todas as aptidões humanas, entre todas as soft skills e human skills, as hard skills necessárias para ele exercer
um ofício funcional, mas a gente não pode esquecer aquilo que eu falei no princípio. Eu formo pessoas que vão se relacionar com pessoas, entre as quais exercerão uma profissão específica, chancelada por uma instituição de educação superior. Não são as instituições as responsáveis. A responsabilidade, ou quem sabe, o fato gerador, vem do berço. É um processo relacional. E me desculpa a honestidade, e sem qualquer intuito de ser pegas pela segunda vez. Talvez o que esteja faltando entre nós, pessoas pretensa ou sedizente humanas, é o amor. Não só apenas aquele amor que conforma a relação dos vínculos conjugais entre marido e esposa, ou entre dois maridos, ou entre duas esposas, mas o amor entre nós, pessoas existenciais que coexistem em sociedade e necessitam absolutamente uma das outras. A gente já não diz mais eu te amo, a gente já não liga mais para desejar feliz aniversário, quando muito uma palminha no WhatsApp e não raras as vezes aquele coraçãozinho partido que para mim não diz nada mais do que nós estamos perdendo o epíteto da nossa capacidade comunicativa. É interessante vocês falarem sobre educação, porque educação é minha área, né? Na verdade, eu sou matemático de formação, né? E estou fazendo mestrado agora numa área interdisciplinar entre matemática, educação e as ciências, né? Química e física e biologia, né? E aí, quando você fala sobre esse problema da educação, ele é um problema muito mais profundo e muito mais grave do que você imagina, cara. Não é uma questão metodológica. Não adianta eu mudar a forma de dar aula. É uma questão filosófica da educação. É uma questão, igual o que o Miranda comentou aqui, é uma questão da formação, do primeiro contato que você tem com a educação, que é aquele contato que você tem dentro de casa. Então, nessa formação, a criança na primeira infância, quando o Miranda falou de primeira infância, ele está citando alguns autores, né, que eles dividem a formação da criança em etapas. O desenvolvimento do indivíduo. O desenvolvimento do desenvolvimento, né? Desenvolvimento da criança, nesse caso aí está falando mais do Piaget, mais especificamente um autor chamado Piaget. Aí esse Piaget, francês, ele vai dizer que... O pai do desconstrutivismo. O pai do construtivismo. Ele vai dizer o seguinte... Eu vi que você é fenomenológico, né? Pelo Total. que eu percebi. Pois eu não sou, não. Depois a gente conversa sobre epistemologia. Acho que não vem ao caso desse episódio. Dá um outro episódio de novo, né? Mas enfim, o que eu estava dizendo é o seguinte, né? A gente tem ali as etapas. Então, qual que é a primeira etapa do desenvolvimento de uma criança? É do 0 aos 2 anos. Nesse momento, a criança, ela tem ali aquela parte mais instintiva e tal, né? E aí, quando ela chega, aí ela vai aprender através do afeto. É o carinho que a família tem com essa criança. Ali ela se desenvolve mais ou se desenvolve menos. Então, aí, sem contar outros problemas, né? De formação mesmo, né? De outras situações que são várias. Aí, a segunda infância, dos 2 anos até os 6, se eu não me engano, você aprende por exemplos. Então, a criança começa a aprender com o exemplo que ela tem em casa. Então, quando um pai e uma mãe xinga, a criança aprende a xingar. Quando um pai e uma mãe distratam uma pessoa por um simples detalhe... A discriminação, a homofobia, a violência, ela não se aprende na escola. Não, definitivamente. Se traz do berço. Aprende com os avós, aprende com os tios, aprende na família, que é a primeira formação. É a convivência. É o primeiro vínculo social que o indivíduo tem, que a criança tem, com a família. E a gente observa num país como o nosso, com mais de 205 milhões de pessoas, quantas crianças são privadas da relação familiar e são jogadas numa casa de acolhida ou numa casa de passagem, né? E são oprimidas do relacionamento afetivo com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó. E a gente também tem que tomar cuidado, porque também não é uma relação direta. Não é porque eu tive uma formação violenta na minha família que eu vou me tornar necessariamente uma pessoa violenta. Entendeu? Mas qual que é o grande papel da escola, né? Nesse momento inicial? É lutar contra essa formação inicial
quando essa formação inicial é danosa para a sociedade. E aí a gente, né, os educadores, a gente luta contra essa formação, dando exemplos e trazendo aquela questão da empatia que o Miranda falou, trazendo a questão do brincar com o outro, né? São coisas para ensinar a criança. Pode falar. Bruno, particularmente eu não gosto do termo lutar, né? Porque a luta ela também pressupõe o uso da força ou da violência, né? Mas talvez nós educadores tenhamos a responsabilidade de lapidar. É tu pegar aquela pedra bruta e transformá-la numa pedra preciosa. Eu faço parte de uma organização em que nós temos o dever contínuo de transformar a pedra bruta na pedra polida. E como arquiteto ou obreiro que sou, a minha maior responsabilidade é pela edificação constante do meu templo, da minha obra interna, que é a configuração do eu pessoa no mundo da vida. Então, creio que lapidar seja a nossa grande responsabilidade, porque quando a gente expressa o termo luta, ele já vem com um sentimento mais abrasivo, que demonstra uma dificuldade. E quando nós acolhemos e trazemos para esse contexto, nós assumimos a responsabilidade pela transformação. E essa é a função da escola, e essa é a função da universidade. É fazer com que o nosso discípulo enfrente um processo metamorfótico positivo, que ele saia sempre melhor do que ele entrou. E nessa lapidação, o mais significativo de tudo é que nós estamos em contínua lapidação, em contínuo crescimento e aprendemos com os nossos alunos de maneira indescritível e constante. Esse é o prenúncio da educação. Porque tem um autor contemporâneo que eu gosto muito, que sou eu, que escreveu um livro chamado Maldita Facu, Tô Dentro e Agora. Ele fala que o ato de educar é o ato de tirar da caixa. Mas quando tu tira o teu discípulo da caixa, necessariamente tu tem que sair da caixa com ele, para que ambos em conjunto contemplem o mundo, apreciem o cosmos, para que se evite. O discípulo não é uma criatura, né? Não. Bom, enfim, gente, vocês querem acrescentar alguma coisa? Porque já deu bastante tempo ali, né? Cara, tá tão bom. Tá bom, gente. Eu anotei aqui, nós teremos um sobre liberdade, um sobre igualdade, um sobre afeto, um sobre amor. Não, tem muita coisa para falar. Eu acho interessante, sim. E tudo associado às engenharias, às matemáticas, ao direito, às ciências. Aí, eu só queria fazer um adendo aqui, que o Miranda comentou sobre disciplinas transversais, né? Essa é uma ideia essencial, gente, quando a gente analisa currículo. Porque como é que a gente vai ligar as soft skills, né? É através da interdisciplinaridade. E essas disciplinas transversais são essenciais para promover a interdisciplinaridade dentre esses cursos, né? Aí a gente vai ligar não só a engenharia com ela mesma, mas a engenharia com a psicologia, a engenharia com a filosofia, com o direito, e vai ligando entre todos os cursos, né? E esse é um olhar contemporâneo e necessário, né? Porque se fala muito em interdisciplinariedade, se lê muito nos documentos regulatórios de interdisciplinariedade. Se pesquisa muito sobre isso também. Se tem muita iniciativa em relação à interdisciplinaridade e muito pouca acabativa. Né? Então, quando tu traz um eixo transversal comum a todos os cursos, é bem como o Bruno falou, tu consegues colocar no mesmo espaço atores de diferentes áreas de conhecimento, debatendo sobre um objeto comum e buscando, sob olhares distintos, quem sabe, a solução para determinadas situações que não serão fenomenológicas. Tá? E aí, Bruno, o que você queria acrescentar, cara? Cara, assim, esse assunto em geral, a gente fica contemplando muito do que tem sido falado. Eu, pessoalmente, aqui fico admirado com o conhecimento, né, dos colegas aqui, né, dos nobres colegas aqui. E o que eu posso acrescentar nesse sentido é das dificuldades para construir esse profissional e ele chegar ao mercado preparado para enfrentar ou
para participar desse mercado de maneira segura. A gente percebe que o nosso profissional aqui, às vezes, ele sai da faculdade, não nosso em si, quando eu falo nosso da sociedade, que a sociedade mas em geral nosso forma, né? de forma geral. Eu falo até por mim um pouco, né? Tive uma formação muito focada no aspecto técnico, com quase nada de soft skills, com nada de gestão prática dos meus próprios problemas, para que ajude outras pessoas nos seus problemas também. E quando você vai para o mercado, no dia a dia, você percebe que você precisa de habilidades e competências que talvez não tenham sido completadas naquele momento. E quando eu vejo esse assunto sendo debatido da interdisciplinaridade com o eixo de comunicação mais amplo, a gente percebe o quanto, às vezes, a gente precisa trazer esse aluno para essa realidade. Né? E o quanto, às vezes, nosso ensino muito conteudista precisa ser revisto em alguns casos, e principalmente na cultura. Na cultura de como os nossos professores e alunos foram formados. A cultura universitária, né? Quando eu digo assim, na engenharia, pessoalmente falando, o engenheiro aprende que ele tem que saber resolver o problema. Ele tem que conseguir. Você não é engenheiro? Resolve Por que o problema. você não consegue resolver? Você é o quê? Eu sou engenheiro. O Então você resolvedor de resolve o problema. Eu tenho até uma piada assim, que já exatamente. forcei vocês a ouvirem algumas vezes, né? Chega assim pro engenheiro e você fala: cara, eu preciso de uma ajuda sua, um problema seríssimo de engenharia. Ele fala: o que é, cara, e tal, né? Fica interessado, você fala assim: não, é porque a minha cadeira tá rangendo, então eu preciso que alguém corrija esse problema. Você não é engenheiro? Você não resolve o problema? Então, resolve a minha cadeira. Aí eles ficam grilados com isso, sabe? Porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a formação deles, mas é o que, de certo modo, é o que a formação Espera-se, né? retrógrada, né? Não, Ela são estigmas que se insere, constroem, né? estigmas. Mas só fazer um recorte aqui, né, para não ficar uma impressão equivocada, né? Eu transitei muito para o Piaget, tá? Quando eu trabalho e quando eu tento compreender o desenvolvimento do indivíduo para conformar todos os pilares de construção do aprendizado. Né? Leu Vygotsky também? Leu, né? Todos eles, né? Todos Mas quando eu falo no pai do São muitos. desconstrutivismo, é porque eu tenho a sensação, e ninguém consegue transmutar este sentimento, é que ele foi mal interpretado e mal aplicado. Né? Meio que se corrompeu a teoria piagetiana e a gente não conseguiu chegar a um lugar comum adequado que impedisse de estar onde estamos e, quem sabe, buscando suplantar ansiedades, como se está fazendo hoje. Né? Então, tem todos eles e foram fundamentais na minha formação autodidata. Eu percorri por toda a passarela do direito, mas a filosofia, a educação, a sociologia, um pouquinho a antropologia... Sempre olhando para os lados, né? Sempre. Podemos dizer, então, que isso é interdisciplinar. Eu diria que isso é interdisciplinar. Eu me apresento como um sujeito interdisciplinar. Eu acho que é importante Muito a gente bom. lembrar que nós somos humanos, estamos sempre aprendendo e que os nossos alunos estão fazendo parte da nossa aprendizagem, assim como nós estamos fazendo das deles. E que nós também temos sentimentos, passamos por muitas coisas juntos e que nós não somos seres superiores a ninguém, nem estamos num lugar que eles não possam atingir. Eu acho que é importante essa relação também com eles. Totalmente. Eu queria pegar vocês assim de veneta, de surpresa, e dizer que nós já esgotamos o nosso tempo. Excelente. Alguém tem algum comentário assim a fazer? Porque já passou, acho que uns 2 minutos, né, William? Pelo que eu tô contando aqui. 1 minuto. Ó, tô Eu queria ruim de dizer conta. que eu sempre quis pintar quadros. Mas Eu já pintei quadros. Como eu não sei usar o pincel, eu entalho palavras que resplandecem nas profundezas da alma. É bom demais. Muito bom. Obrigado, galera. Foi muito top. Quero voltar. Acho que os alunos E eu acho que será muito bem-vindo. merecem continuar escutando. A gente tá com só aquela câmera ali funcionando. O William é mudo,
Ele não gosta de falar, E ele nós fica com falamos o medo. tempo inteiro para lá. É. Tu oprimiu o nosso público de ver o brilho dos meus olhos verdes, que eu passei o tempo inteiro olhando para lá. Não, mas uma boa parte foi... Me perdoem ter falado de costas. Mas uma boa parte foi pega de lá. A gente vai bom. editar e vai colocar os seus olhos verdes para todo mundo conferir se é verde Pegaram de mesmo. jeito, galera. Fiquei aqui, Muito bom, muito bom. Valeu. E aí, Obrigado. Obrigada, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Tem que agradecer o pessoal, né? Não tem que fazer essa parte, né? É. Que é muito deferência. trabalho, né? Tem Então, que fazer. assim, eu queria agradecer ao Bruno que tá aqui, né? Que se esforçou para chegar aqui. Tá aqui trabalhando desde ontem. Dormiu aqui. Não é, Bruno? Quase dormiu aqui. E agradecer a Isabela por ter vindo aqui, sempre prestativa aqui. O Vitor também, sempre prestativo, pontual novamente, viu? O William, que me disse que não faltou a nenhum. E eu não sei porque eu faltei a um ou É dois. verdade, ele não faltou. Então não dá pra eu dizer com toda certeza, né? Então teria que... Não, eu tenho certeza. É, O William não, então nunca fechou. Pra Então ele mim, vem em todas. todos que eu estava. É isso. Então eu queria agradecer demais a presença de vocês, agradecer a Unialfa por nos disponibilizar esse espaço para gravação, né? Agradecer a toda a equipe aqui do podcast que edita, os alunos, né, que fazem parte da edição, os alunos que fazem parte da... São 13 pessoas que compõem esse grupo Isso é muito desse podcast, né? Então, assim, e é interdisciplinar, porque nós temos pessoas de formações diferentes, né, de áreas diferentes, tanto professores como os alunos, né, de cursos diferentes, né, com experiências diferentes. É um projeto de extensão da Politécnica, é um projeto que está aqui já há alguns episódios, né? A gente está fechando a nossa primeira temporada, vai fechar com 12 episódios, deve dar um pouquinho mais porque a gente vai cortar, mas a ideia era em 12 episódios, né? Então, agradecer ali principalmente o Daniel ali da técnica, que faz a gravação do áudio, depois ele me envia, né? Então, eu queria agradecer demais aí essa força que a Unialfa tem dado aqui para esse projeto, tá? E é isso, gente. Valeu. Muito bom. Até Muito mais. obrigado. Unialfa sempre enriquecendo você. É isso daí. Valeu, galera. Obrigado. Muito top.